Atos, capítulo 26, dos versos 11 ao 23, diz assim: Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentá-los, forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito, do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e então aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Amém. Até aqui. Já oramos, né? Na separação das crianças. Vamos ao texto hoje. Eu quero só lembrar o verso 15, até para contextualizar um pouco melhor. De repente você já conhece essa passagem, mas talvez não. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. O verso 15 diz, né? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Esse é o trecho da defesa de talvez um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Saulo, ou Paulo de Tarso. E ele está aqui sendo acusado, ele está diante das autoridades daquela época. Paulo está diante do rei Agripa, e Paulo teve um encontro com o próprio Jesus. E é isso que ele está dizendo ao rei, às demais autoridades que estavam ali diante dele. Eu tive um encontro com Jesus. Esse mesmo Jesus que é o motivo do nosso Natal. E assim como Paulo, nós também precisamos ter um encontro com Jesus. Simples assim. Assim como Paulo teve um encontro com Jesus, nós precisamos todos os dias ter um encontro com Jesus. As autoridades judaicas queriam condenar Paulo à morte. Paulo era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. Ele tinha direito, então, apesar das acusações das autoridades, ele tinha direito de apelar ao imperador César. Então, todas as acusações que Paulo, que talvez um judeu comum, digamos assim,
fosse acusado, Paulo, por ser também ter a cidadania romana, ele podia apelar a César. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ele está formulando a defesa dele e depois enviaria ao imperador. E ele insistia então que Jesus não apenas era o Messias. Vocês se lembram? Os judeus estavam esperando que o Messias viesse. Aquele que iria à frente dos judeus, guerreando a favor dos judeus. Então eles estavam esperando o Messias. Mas, além disso, Paulo dizia que além disso já ter acontecido, ele teve um encontro com esse Messias, e esse Messias era aquele mesmo homem que algum tempo atrás foi crucificado. Então, aquele Jesus o Nazareno, que foi morto, crucificado, ele tinha ressuscitado, e não apenas isso, Paulo teve um encontro com ele, era esse o problema ali. As autoridades não aceitavam, os judeus não aceitavam, mas Paulo não tinha como negar. Ele teve um encontro com Jesus. E é desse encontro que nós temos uma síntese de como caminhar com Jesus. O encontro de Paulo com Jesus mostra muito também do que é o encontro de todo cristão com Jesus. O nosso encontro com Jesus muito se assemelha com o que Paulo viveu. Caminhar com Jesus, ser cristão, tem muito a ver com a experiência que Paulo teve ali. Eu vou destacar alguns pontos, são 5 pontos, breves pontos, mas são 5 pontos que eu quero destacar desse encontro. O primeiro ponto está no verso 13. Releia comigo, olha. É Paulo dizendo às autoridades, né? Ele está relatando o que aconteceu há um tempo atrás. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Irmãos, por mais virtuosos que nós sejamos, se você quer pensar em alguém virtuoso, pense em Paulo. Paulo tinha tudo aquilo que talvez muitos, até homens de fé e mulheres de fé hoje procuram. Uma intimidade com a palavra, uma vida que preza pelo cumprimento da lei. Então, se você quer pensar numa pessoa virtuosa, pense em Paulo. Porém, você percebe que Paulo tinha que mudar. Apesar de todo esse aspecto que era importante, mas ele não se dava conta que ele precisava mudar. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Irmãos, toda pessoa precisa mudar. Não tem como a gente passar uma vida toda achando que a vida é só cumprir um dia após o outro, porque não é. Nós precisamos mudar, e não importa a situação que a gente esteja. A gente pode ser as pessoas mais virtuosas desse mundo, ou mais depravadas desse mundo, ou mais desacreditadas desse mundo. De alguma forma, nós precisamos mudar. E por que a gente precisa mudar? Para a gente ser pessoa melhor? Também. Mas a gente precisa mudar, porque sem Jesus nós estamos nas trevas. Sem Jesus, não importa o que você é, não importa o que você faz, quanto você tem, em que posição social você está, que grau de estudo que você tem, que profissão que você tem, não importa. Sem Jesus não há como se achegar a Deus. Por isso que todo ser humano precisa mudar. Paulo, por mais virtuoso que fosse, ele tinha que mudar. Paulo sempre acreditou que os gentios, os não-judeus, não como ele, né, os que não fazem parte da nação judaica, eles eram pessoas que viviam espiritualmente nas trevas. Então ele se via talvez até como uma posição mais elevada que os outros. Sabe quando a gente olha para aquele e fala assim, olha, eu não sou tão ruim, mas aquele lá é pior. Como que faz isso?
Sabe quando a gente olha com desdém para as outras pessoas? Paulo olhava assim para os gentios. Mas agora, aquele encontro de Paulo aponta para ele mesmo e fala assim, ó, você, Paulo, é você que precisa mudar. Nós precisamos entender que, de fato, naturalmente, nós somos trevas. Coloca uma coisa na tua cabeça. Eu preciso colocar isso na minha cabeça. Nós somos trevas. A gente nasce em trevas. A gente nasce rebelde a Deus. A teologia reformada, a Bíblia mostra ainda. No pecado eu nasci do ventre da minha mãe, eu vim em pecado. Naturalmente nós somos trevas, nós precisamos mudar. Naturalmente nós não queremos Deus. Precisamos mudar. É preciso se achegar à luz. E aqui de uma forma maravilhosa, Paulo se achegou à luz, né? Fala que ele olhou para o céu e viu uma grande luz, ele viu Jesus. Nós precisamos ver, olhar e guardar no coração cada uma das palavras de Jesus. A gente precisa guardar no coração as palavras que vêm da luz, que vêm de Jesus. Às vezes a gente dá tanto ouvido para tanta coisa, né, gente? É digno muito do que a gente vê e escuta. Deus dá sabedoria para as pessoas são sábias também. Mas a gente precisa dar palavra para a palavra de Deus. A gente precisa dar os ouvidos para ela. A Bíblia chama isso, essa mudança que precisa acontecer dentro de nós, de arrependimento. A gente precisa se arrepender do que nós éramos. E só Deus para convencer isso de nós. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. É Isaías 9, verso 2. Paulo, como toda pessoa perdida, precisava se arrepender. Ah, mas Paulo era um desviado? Não sei se é essa palavra, mas ele precisava mudar. Ele precisava se arrepender mesmo sendo um judeu genuíno, mestre da lei. Ele precisava mudar. Aparentemente, o centro da vida de Paulo não era Deus. De alguma forma, ele imaginava uma vida autônoma. E talvez até justificasse muitas vezes isso. Ah, mas sabe, eu não vou para Deus, eu não quero saber desse negócio de Deus, por isso, por aquilo, e vai se justificando. Aparentemente não era o caso do Paulo aqui de justificativa, porque ele estava empenhado em muitas das coisas da palavra de Deus. Porém, muitas vezes a gente usa disso. Sem esse senso de que nós precisamos mudar, fica difícil para a gente ir para o segundo ponto, que é o verso 14. Então, o primeiro ponto é o arrependimento. O segundo ponto está no verso 14. Diz assim, olha, todos caímos por terra. Aqui é Paulo dizendo que assim que ele viu a luz, todos que estavam com ele caíram por terra. E qual que é o ponto aqui? Aqui o ponto que eu quero destacar é humildade. Para não dizer até humilhação. O ser humano tem joelho duro, sabe? A gente não gosta de humildade. A gente até acha bonito, mas a gente não gosta de humildade, de se humilhar. Eles precisaram e se jogaram ao chão, porque não conseguiram ao menos ficar em pé. Tem um comentarista, D.L. Moody, americano, ele escreveu algo muito interessante. Ele fala assim, olha, se for para sermos usados por Deus, presta atenção, se for para a gente ser usado por Deus, nós precisamos ser muito humildes. No momento em que levantamos a nossa cabeça e pensamos que somos alguma coisa ou alguém, Deus nos põe de lado.
Isso mexe com você, não mexe? Comigo mexe. A gente quer servir a Deus? Quem que não quer servir a Deus? Eu acho que toda pessoa que tem um mínimo de senso de cristianismo, a gente quer servir a Deus. Só que você entendeu o que esse comentarista ele quis dizer? Ele falou assim, olha, nós precisamos ser humildes, porque a partir do momento que a gente levanta a cabeça, a gente acha que é alguém, Deus nos coloca de lado. Porque toda a glória é para Deus. Eu quero dar 2 exemplos aqui da dificuldade que o ser humano tem de se humilhar ou de ser humilde. 2 exemplos muito próprios da vida cristã, mas você pode aplicar isso com certeza para fora do contexto de comunidade cristã. Tá? Mas a primeira dificuldade que a gente tem é exatamente a vida de comunidade. É viver com outras pessoas. Por quê? Porque a gente sempre se acha o dono da razão. Isso acontece inclusive dentro da igreja. A gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas porque pelos mais diversos motivos, seja por questões de fé, de teologia, de política, de futebol, do que você imaginar, a gente acha que a gente sempre tem a razão. E a gente acaba o quê? Menosprezando e se exaltando e se distanciando e criando barreiras em relação às outras pessoas. Falta humildade. Qual que é o problema do outro pensar diferente? É algo que precisa ser corrigido à luz da palavra, então não se cale. Mas corrija com amor, com mansidão, com humildade. Jesus fez isso. Jesus bateu de frente com muitas pessoas. Ele foi muito duro, inclusive, com as autoridades. Mas as pessoas, digamos assim, que caminharam mais próximas com ele corrigia, mas com amor, com mansidão, com humildade. Nós temos dificuldade da vida comunitária, a gente tem dificuldade de frequentar uma igreja, por exemplo. A gente tem dificuldade de ter humildade no trabalho, às vezes. Um segundo exemplo, a gente tem dificuldade para servir o próximo. A gente tem dificuldade de servir as outras pessoas, porque nem sempre a gente acha que a gente tem tempo, nem sempre a gente acha que a gente tem condição, nem sempre a gente acha que a gente tem capacidade, nem sempre a gente acha que sabe fazer alguma coisa, nem sempre a gente acha que o outro precisa de alguma coisa. Isso demonstra o quanto a gente precisa mudar. Ou isso que eu estou dizendo não acontece com você. Comigo acontece. E eu preciso que Deus me molde a cada nova manhã. Então, o segundo ponto é esse. Humildade. O primeiro, arrependimento. O segundo, humildade. Né? Eles se prostraram em terra. O terceiro ponto também está no verso 14, só que um pouquinho mais para frente. É o verso 14 ainda, diz assim, ó. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Eu não sei se todos sabem o que é aguilhão. Eu confesso que eu precisei buscar na minha ignorância para ver certinho o que é aguilhão. Aguilhão é uma peça de metal que você coloca na ponta de uma vara que você usa para ajudar a conduzir um boi. Um animal de carga. Se alguém tiver uma definição melhor aí, você me procura depois do culto que eu me retrato semana que vem. Tá? Mas essa foi a mais simples, digamos assim. Aguilhão, uma peça de metal que você amarrava-se naquela época na ponta de uma vara e a pessoa que ia guiando o boi, o gado, ia cutucando para dar direção. Então, segundo Jesus, Paulo era comparado a um animal, a um boi, que estava resistindo à correção. Trazendo para nós, quando concordam com a gente se abre com as pessoas, né? Mas e quando nos corrigem? Mesmo que biblicamente a nossa tendência é resistir.
justificamos os nossos atos. Às vezes, até deixamos de corrigir outras pessoas porque a gente tem medo de perder o amigo ou a amiga, né? Paulo, um rabi zeloso com a lei de Deus, mostra-se um animal raivoso que queria ser ou ir pelo próprio caminho. Resistia à correção. E aqui é Jesus falando para Paulo, tá? Paulo, você está resistindo às minhas palavras, às minhas correções. E nesse cuidado de Jesus para com Paulo, a gente vê a graça de Deus. Porque Deus estava trabalhando no coração de Paulo. E Deus está trabalhando no meu e no teu coração. Mesmo que às vezes a melhor comparação para nós seja de um boi raivoso que resiste à correção. Então esse é o terceiro ponto. Arrependimento, humildade e correção. Nós precisamos ser corrigidos, principalmente pela palavra de Deus. O quarto ponto, é o quarto já, hein? Está passando rápido, são 5. O quarto ponto está no verso 15, é o próximo verso, diz assim, olha, lembrando que é Paulo no seu testemunho, né? Olha, então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Para espanto de Paulo, aliás, até um pouco antes disso, Paulo nunca perseguiu a pessoa de Jesus. Paulo perseguiu aqueles que afirmavam crer em Jesus, os cristãos, aqueles que eram ditos como cristãos. E Jesus disse para ele, falou assim, olha, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Como que a gente vai entender isso agora? A questão é que eu creio que Jesus está se colocando na posição do povo dele. Quando Paulo perseguia aos cristãos, não era apenas pessoas de fé que Paulo estava perseguindo, prendendo, maltratando. Era a própria pessoa de Jesus. E se a gente for aplicar isso para nós vamos perceber algo fantástico. Privilégio e responsabilidade. Qual que é o privilégio, pastor? O privilégio, irmãos, é que quando a gente se diz cristão, Jesus caminha conosco, ao ponto de dizer, olha, quando mexem com você, fica tranquilo, porque é comigo que eles estão mexendo. Quando faltam com justiça, ou quando, sabe, é comigo que estão mexendo, meu povo, meu filho. Isso é um privilégio, ou não é? Mas também é uma responsabilidade. Por quê? Porque se nós somos família de Deus, Jesus não pegou a família toda dele e deixou todo mundo dentro de uma casa. Ele pegou a família dele, ensinou, cuidou e mandou todo mundo embora. No sentido, olha, agora vocês pegam tudo isso que vocês experimentaram de mim, aprenderam de mim, e vocês vão levar para o mundo isso. Então aquilo que a gente recebeu de Deus, que a gente recebe de Deus, a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Isso é responsabilidade. Privilégio de ter a própria presença de Deus na nossa vida, só que a responsabilidade de levar esse Deus às outras pessoas. E aqui eu não estou falando simplesmente para você pegar e botar uma Bíblia embaixo do braço e bater na porta das casas falando de Jesus. Que pode ser isso também, não tem problema algum de você fazer isso. Mas você leva Deus para o outro, para o próximo, em palavras, em atos, com tudo aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Saúde, tempo, recursos, tudo aquilo que Deus te deu, não é só para mim, para você, é para você compartilhar. E não somente compartilhar. Nesse processo você leva a palavra de Deus e você mostra que tudo aquilo você só é e tem por causa da providência de Deus. Isso é testemunho. Ah, como que você consegue fazer tudo isso mesmo tendo pouca condição? Eu consigo porque é Deus quem faz, é Deus quem providencia. E é isso.
privilégio e responsabilidade. Sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo não se dava conta, mas o povo que ele perseguia era um povo privilegiado e era um povo também que tinha responsabilidade. Então, arrependimento, humildade, correção, presença de Deus e o quinto ponto, e último, os versos 16 ao 18, que é obedecer. Eu vou ler os versos 16 ao 18. Agora, aqui é Jesus falando para Paulo. Paulo está testemunhando do que ele ouviu de Jesus, tá? Agora, levante-se, fique de pé, Paulo. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo iniciou aquela viagem como um guerreiro. Paulo tinha começado aquela viagem antes do encontro com Jesus, desse que ele dá testemunho agora, como alguém que ia capturar a muitos. Forte, poderoso, pronto para a batalha, mas após o seu encontro com Jesus, você sabe como que ele ficou, né? Após Paulo se encontrar, ou Saulo se encontrar com Jesus a caminho de Damasco, Saulo ficou cego. Então aquele grande guerreiro que Saulo era, pronto para a batalha, para perseguir tantos mais fossem necessários, após um encontro com Jesus, ele fica cego. E ele tem que, como uma criancinha, ser tomado pela mão por Ananias. Aí depois você vai lá e conhece um pouco mais da história, talvez você lembre da história, mas ele precisou ser levado pela mão por irmão da fé. Como se fosse uma criancinha, e ele é conduzido para Damasco. Só que não para que Paulo fosse humilhado, embora ele já estivesse sendo humilhado, porque ele era o grande Saulo agora, né? Mas Paulo durante 3 dias sentou-se no escuro, não se alimentou, numa posição bem diferente do início. Eu creio que Deus fez com que Paulo se esvaziasse de si, sabe? E às vezes a gente precisa também, Deus precisa esvaziar de tudo aquilo que a gente acha, que a gente tem, que a gente é, para só então, com toda intrepidez, Paulo sair e pregar o Evangelho. Paulo precisou se esvaziar de si para obedecer. Enquanto a gente não se esvaziar de tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós, que a gente se acha, a gente não está pronto, de fato, para obedecer a Deus. Mas Deus é Deus de graça. Deus é Deus de misericórdia. Com Jesus, ou como Jesus disse para Paulo, e ele serve para nós também. Agora, levante-se, fale alto, levante os olhos. É para mim, é para você, é para 2021, mas é para 2020 também. Olha, agora, hoje, que dia que é hoje? Dia 13? Que hora que é? 20h30? Olha, agora, levante-se, fale alto, levante os olhos, fale das maravilhas de Deus para com a tua vida, para com a humanidade, do sustento que Deus tem derramado por você, do que Deus fez por você na cruz, pela reconciliação que vem no sangue de Jesus.
não é um convite para a gente andar com Jesus, é uma ordem de Deus para todo aquele que se diz povo de Deus. E assim eu quero concluir então. Natal. Natal é celebrar o encontro do mundo com o próprio Deus. Lembra como que eu comecei a mensagem, né? É o encontro de Paulo com Jesus, é o nosso encontro com Jesus. Natal é o encontro do mundo com o próprio Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas que passam um ano inteiro sem ao menos ouvir nada de Deus. No Natal, talvez se lembrem. Natal é o encontro do mundo com o seu Criador, com o seu Salvador. Nós precisamos nos examinar cuidadosamente e perguntar: onde está Deus na minha vida? Onde está o Evangelho na minha vida? Lembra? Arrependimento, humildade, correção, presença de Deus, obediência. Aquele menino que nasceu numa manjedoura, numa situação tão humilde como Jesus. Hoje e sempre ele está dizendo, como disse para Paulo. O que Jesus falou para Paulo? Eu sou Jesus. Isso é para mim, é para você. Eu sou Jesus. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E salvou. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, obrigado pela Tua palavra, que eu creio cria alguns conflitos dentro de nós, porque tem que mexer de fato, o Senhor tem que nos cutucar com o aguilhão para corrigir a nossa caminhada. A gente precisa ouvir do Senhor, a gente precisa esvaziar de nós mesmos para que o Senhor cresça em nós. Que de fato o Natal que está chegando seja o encontro do mundo com Jesus, o nosso encontro com o Senhor, o encontro de todo dia. E que a gente leve dessa palavra do Senhor, dos atos do Senhor, para tantos quantos ainda não te conhecem. Oramos por esta igreja e por tantas outras que existem por esse mundo afora, cristãos espalhados por todo esse mundo, que celebrem a vinda do menino Jesus, a reconciliação que ele ofertou no nosso lugar. Muito obrigado. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.